Nos dias atuais, nas igrejas, nas diferentes igrejas que existem hoje na atualidade, nós temos os famosos dons espirituais. Um dom que chama muita, mas muita atenção das pessoas e que as intriga e as emociona. Muitas das vezes é, sem sombra de dúvidas, o famoso e famoso dom de línguas. Você já ouviu falar no dom de línguas? Você sabia que existe dentro da igreja o verdadeiro dom de línguas e os falsos dons de línguas? Acompanhe esse vídeo até o final e deixe os seus comentários e o seu like. A oração sincera de um coração cristão é algo muito belo aos olhos de Deus, é algo muito bom aos olhos de Deus. Quando uma pessoa fica numa comunhão ímpar com Deus, seja em sua igreja ou até mesmo em sua casa, acontece que alguns dons espirituais eles acabam se manifestando. Isso é o que diz as Escrituras Sagradas, como nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 2, no Pentecostes. Quem nunca ouviu falar a respeito do Pentecostes e das línguas de fogo que foram dadas, línguas como fogo, como de fogo, que foram dadas na boca dos servos de Deus? E eram línguas diferentes e mais diferentes umas das outras, línguas de variadas regiões do mundo, como o próprio texto de Atos capítulo 2 vai nos destacar e vai nos falar que existia ali vários tipos de línguas e que as pessoas de nacionalidades que falavam tais línguas, quando ouviam as pessoas falando aquelas línguas, aqueles varões galileus, sem estudo, sem serem doutores, sem serem eruditos, começando a falar várias e várias línguas de povos antigos, eles se assustam imediatamente. Na igreja, nos dias atuais, nós temos visto muitas, mas muitas línguas falsas, exatamente. Existe o dom de línguas verdadeiro e existe também o dom de línguas falso. O que seria o dom de língua falso? Existe algum dom de língua inspirado por demônios? Ou existe apenas dons de línguas que são falsos? Existe um dom de língua espiritual mesmo? Ou apenas todas essas linguagens que você vê em igrejas são todas falsas? A verdade a respeito de tudo isso é que sim, existe um dom de línguas e é um dom de línguas verdadeiro. A Bíblia apresenta não um dom de línguas, mas dois tipos de dom de línguas. O primeiro, que é o dom de línguas estranhas. O nome já fala, falar em línguas diferentes de outros povos, de outras nacionalidades. Esse é o dom mais comum e mais visto nos dias de hoje. E também existe o dom de línguas, até porque o apóstolo Paulo dá a entender que existe um dom de línguas, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, ou a língua dos anjos, mas sem amor nada seria. Nesse versículo, o apóstolo Paulo deixa claro que existe um dom de línguas angelicais. Mas voltando agora a respeito das línguas falsas e das linguagens verdadeiras. O primeiro tipo de linguagem falsa no meio das igrejas, o primeiro ponto para você identificar ela é a mesma repetição, onde muitas e muitas pessoas falam na mesma linguagem, elas falam as mesmas palavras. Esse é o primeiro ponto para você saber se uma linguagem ela é falsa ou se ela é verdadeira. Por quê? Porque quando há muita repetição de muitas pessoas da mesma palavra, da mesma linguagem, suposta linguagem espiritual, na verdade, isso não passa de um falso dom de línguas. Por que é um falso dom de línguas? Porque a pessoa simplesmente está imitando o que ela escutou, ou seja, esse é o primeiro falso dom de línguas, que é chamado de imitação de línguas estranhas.
Eu aposto que você já deve ter notado algumas linguagens serem muito semelhantes e sempre serem as mesmas coisas, né? Coincidência? Ou será que é uma imitação de línguas e não um dom sincero, de verdade, dado pelo Espírito? O segundo tipo de dom de língua falso é o dom de língua com inspiração demoníaca. Por incrível que pareça, este dom sim, ele existe. E este dom, ele acontece muito em muitas igrejas. Por isso vale você analisar se é um dom de verdade ou não é. Ou seja, este dom, ele é um dom de línguas, sim, assim como os outros dons de línguas que você vê. Porém, neste dom de línguas, há uma atmosfera diferente, há um gestuário diferente da pessoa que faz, que manifesta tal dom. Então você percebe que tem uma negatividade no ar. Ou seja, esse é o segundo tipo de dom de língua falso, que é inspirado por demônios, que é algo, não algo bom e belo, mas algo apavorador, algo que é estranho, que apavora você. Este dom pode ser um dom de línguas, só que com influência demoníaca. Agora, para você analisar à luz das escrituras, o que é um dom de língua verdadeiro é um dom de língua sincero. O que é um dom de língua sincero, Davi? Um dom de língua sincero é aquela linguagem onde a pessoa manifesta o dom de línguas dentro da igreja, ou seja, onde está, quando ela está em plena oração e quando ela tem uma vida cristã boa aos olhos de Deus. Nos dias atuais, nós vemos uma certa exaltação do dom de línguas. Muitas das vezes as pessoas esquecem dos outros dons, principalmente do dom de profecia, que é enfatizado pelo apóstolo Paulo ser um dom superior ao dom de línguas. Outro dom também que deveria ser colocado sempre em evidência como o dom mais forte seria o dom do amor, né? O dom do amor, né? A caridade, ela deveria ser mais vista pelas pessoas, até porque aquele que fala em línguas estranhas e não tem amor no seu coração, ele é como o sino que retine, como o apóstolo Paulo vai dizer. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem os seus likes e compartilhem com aqueles que têm curiosidade a respeito dos dons espirituais.